Bem, pessoal, continuando externalidades, uma falha de mercado, vamos continuar com o teorema de Coase. Então, o teorema de Coase foi uma grande sacada do Ronald Coase e foi uma forma de pensar diferente àquela ideia de Piaget de taxar, de colocar um imposto. Ele pensou o seguinte: se fosse possível a negociação entre as partes, a parte afetada e a parte que está gerando. Vamos retornar àquele nosso modelo, aquele exemplo com a empresa de pesca. Se a empresa de pesca tem direito à água limpa, mas fosse possível vender esse direito. Então, suponha que Q seja o preço por unidade de poluição gerada pela empresa D e X seja a quantidade de poluição. Então, a maximização de lucro para a empresa D seria maximização de PD vezes a quantidade de detergente, menos os custos, função de D e X gerado pela empresa D, menos Q, que é o preço por unidade de poluição, vezes a quantidade de poluição X. E a maximização para a empresa de peixe, F, seria a maximização de PF vezes a quantidade de peixe gerado, menos CF, que é o custo de produzir peixe, que é função de F, e da poluição gerada pela empresa D, mais QX. Observe que QX tem sinal negativo na equação de lucro da empresa detergente, porque caberá à empresa de detergente pagar a empresa que produz peixe. Então, representa um custo para a empresa de detergente, certo? Porque ela vai ter que pagar pelo direito de gerar poluição, que é um direito da empresa que produz pescado. Já para a empresa de pescado, QX tem sinal positivo porque ela obtém receita por aceitar a poluição gerada pela empresa de detergente. E ela vai receber também, certo? Então, bem, então, nesse caso, as condições para maximização de lucro que nós vimos, fazendo a condição de primeira ordem, a gente chega a essas equações. A equação 1, que é o preço de detergente, é igual ao custo marginal de detergente, de produzir detergente, que é igual a menos o custo marginal em relação à poluição, que é a equação 2, para a empresa de peixe. Então, PF, né, o preço do peixe é igual ao custo marginal de produzir peixe, e a equação 4 é Q é igual ao custo marginal de peixe em relação ao nível de poluição. Então, no final, a gente vê, então, que Q, esse valor a ser pago, é igual ao negativo do custo marginal em relação a X para a empresa detergente e positivo para a empresa de peixe, já que é a empresa detergente que pagaria a empresa de peixe, certo? Então, na verdade, como F tem direito à água limpa e D deve pagar para poluir, então, nesse caso, o custo marginal de reduzir a poluição da empresa detergente deve ser igual ao benefício marginal da empresa de pesca com essa redução. E esse nível de encontro, onde o custo marginal é igual ao benefício marginal, é o nível ótimo de poluição que deve ser gerado. Agora, na verdade, existe uma outra forma, e isso que aí a gente vai entender a sacada a respeito do Coase, do teorema de Coase. É o seguinte, se existisse, se o governo tivesse interferido e regulado da forma de colocar um determinado nível, uma espécie de cota, que fosse permitida à empresa D poluir. Por exemplo, se ela pudesse poluir até um determinado X barra, um determinado nível de poluição, certo? Então, nesse caso, a empresa de pesca teria que compensar a empresa detergente, ou seja, pagar para que a empresa de detergente fosse convencida a poluir menos, já que ela teria o direito de poluir até um determinado nível X barra. Então, nesse caso, a maximização de lucro para a empresa D e para a empresa F é a maximização para a empresa detergente, menos os custos, menos Q, de um X barra determinado pelo governo, menos X, a derivada em relação a D da equação 5, relação a X a equação 6,
que são essas duas idênticas às equações 1 e 2 do slide anterior, e a maximização para a empresa de peixe, menos os custos, menos o que aí, dentro do parêntese, tem o x barra menos x, que é o que a empresa de peixe deve convencer, pagando a empresa de detergente para que ela polua menos do que esse x barra. Então, fazendo a condição de primeira ordem em relação a F, em relação a X, você chega às equações 7 e 8, que são idênticas às equações 3 e 4 do slide anterior. Então, veja bem, são iguais, pode comparar. O que é que isso quer dizer? Veja, no primeiro caso, existia o direito de propriedade da empresa F, que produz peixe, tem direito à água limpa. Então, a empresa de detergente, para poluir, teria que compensar a empresa de pesca pagando a ela, certo? E no segundo caso, existia uma regulação por parte do governo em que a empresa de detergente tinha o direito de poluir até o nível X barra, e se a empresa de peixe F estivesse incomodada com esse nível, ela teria que convencer, compensando a empresa de pesca a poluir menos. Veja que os resultados foram idênticos, independente dos direitos ou de quem tinha que pagar. E esse é exatamente o Teorema de Coase. Foi uma grande sacada. Por isso ele é um dos autores mais citados entre os juristas, do pessoal do direito, porque ele fala desse direito de propriedade. Na verdade, nós vimos que o Teorema de Coase ele tem uns pressupostos, 2. Que o primeiro pressuposto é que devem ser bem definidos os direitos de propriedade, como nós fizemos nesse exemplo. E que também os custos de transação sejam baixos ou zeros, nulos. Por quê? Para que não haja interferência. Nesse caso que nós demos do exemplo, uma empresa de detergente, uma empresa de pesca, provavelmente essa negociação, essa barganha, seria possível e não seria custosa, não seria onerosa, cara. Mas se fossem várias empresas ou várias famílias que estão prejudicadas por uma fábrica num determinado povoado, isso pode ser muito mais difícil, porque para você determinar os valores de pagamento, eles podem ser diferentes, o que inviabiliza, de certa forma, o Teorema de Coase. Mas essa ideia original do Coase, de que o resultado é um só, é único, independente dos direitos de propriedade ou de quem vai pagar o quê, porque isso varia de acordo com o direito de propriedade, foi genial. Então, lendo aqui o que tem no nosso slide, observe que as equações de 1 e 4 são iguais às equações de 5 a 8, ou seja, quando há produção de externalidade, o nível ótimo da produção independe dos direitos de propriedade. É isso que diz o Teorema de Coase. Se as preferências são quase lineares, dizendo de outra forma, imagine aquele gráfico da caixa de Edward e você coloca as curvas de indiferença quase lineares, umas translações horizontais. Pareto eficiente será, então, uma linha horizontal em que a quantidade de externalidade é definida e as negociações determinam o preço. Então, havendo uma definição, tipo X barra, a negociação entre as partes determina o preço sem haver necessidade da cobrança de um imposto de PIGO. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e nós vamos continuar com as próximas aulas sobre falhas de mercado. Um abraço em todos. Tchau.